Capítulo 2. Das petições do sujeito passivo e de suas intervenções no processo. Artigo 3º. As petições do sujeito passivo e suas intervenções no processo serão feitas. Inciso 1º. Pessoalmente, através do titular, sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente, na forma como forem designados em declaração de firma individual, contrato social, estatuto ou ata de constituição da sociedade, conforme o caso. Inciso 2º. Por procurador. Inciso 3º. Por preposto, assim entendido a pessoa que mantenha com o sujeito passivo vínculo empregatício. Inciso 4º. Por quem estiver na administração de seus bens ou negócios, tratando-se de empresas sem personalidade jurídica. Inciso 5º. Pelo síndico da massa falida. Parágrafo único. Com a petição ou no ato da intervenção, será anexada a prova da identificação do interessado, do instrumento de mandato ou do seu vínculo com o sujeito passivo. Artigo 4º. Tem legitimidade para postular todo aquele a quem a lei atribua responsabilidade pelo pagamento de crédito tributário ou cumprimento de obrigação acessória, ou que esteja submetido a exigência ou medida fiscal de qualquer espécie. Parágrafo único. A postulação de pessoa manifestamente legítima será arquivada pela repartição fazendária, mediante despacho do seu titular. Artigo 5º. A irregularidade de constituição de pessoa jurídica não poderá ser alegada em proveito dos sócios ou da sociedade. Artigo 6º. Ocorrendo a decretação da falência do requerente, será cientificado o síndico da massa falida para que ingresse no processo, no estado em que este se encontrar no momento de sua nomeação. Artigo 7º. As petições deverão ser dirigidas à autoridade ou órgão competente para apreciar a matéria, e serão entregues preferencialmente na repartição do domicílio do requerente ou na repartição do local da ocorrência do fato ou procedimento. Parágrafo 1º. O erro na indicação da autoridade ou órgão ao que seja dirigida a petição não prejudicará o requerente, devendo o processo ser encaminhado, por quem o detiver, à autoridade ou órgão competente. Parágrafo 2º. A autoridade fazendária poderá baixar o processo em diligência, mediante despacho nos próprios autos, para que sejam supridas eventuais falhas ou prestadas informações. Parágrafo 3º. A apreciação de processos não contenciosos caberá. Inciso 1º. A coordenação regional de atendimento presencial, tratando-se de processos cuja decisão deva ocorrer no momento da apresentação do pedido. Inciso 2º. Tratando-se de processos cuja decisão deva ocorrer em momento posterior ao da apresentação do pedido. Alínea A. A coordenação de processos, no âmbito da região metropolitana de Salvador. Alínea B. As inspetorias fazendárias, no âmbito das regiões Norte e Sul. Artigo 8º. As petições deverão conter. Inciso 1º. A autoridade ou órgão ao que sejam dirigidas. Inciso 2º. O nome, a razão social ou a denominação do requerente, o seu endereço, inclusive telefone e endereço eletrônico, a atividade profissional ou econômica e os números de inscrição nos cadastros estadual e federal, tratando-se de pessoa inscrita. Inciso 3º. O pedido e seus fundamentos, expostos com clareza e precisão. Inciso 4º. Os meios de prova com que o interessado pretenda demonstrar a verdade de suas alegações. Inciso 5º. A assinatura, seguida do nome completo do signatário, com a indicação do número do seu documento de identidade e do nome do órgão expedidor. Parágrafo 1º.
Os documentos, salvo disposição expressa em contrário, poderão ser apresentados em cópia ou reprodução autenticada em cartório ou conferida e visada por funcionário encarregado. Parágrafo 2º. É vedado reunir, numa só petição, defesas, recursos ou pedidos relativos a matérias de naturezas diversas. Parágrafo 3º. As peças processuais como defesa, informação fiscal, diligências, perícias, recursos, parecer da Procuradoria-Geral do Estado e outras manifestações do contribuinte e do autuante, bem como os demonstrativos e planilhas elaborados pelo autuante, autuado e diligentes ou peritos, referentes a processo administrativo fiscal, deverão ser apresentadas em papel e, também, em disco de armazenamento de dados, em arquivo em formato texto ou tabela, conforme o caso, onde conste cópia exata da peça apresentada. Parágrafo 4º. As peças processuais produzidas pelo autuante, pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado e pelos diligentes ou peritos poderão, em substituição ao disco de armazenamento de dados, ser enviadas por correio eletrônico para endereço designado pelo Conselho de Fazenda Estadual, CONCEF. Parágrafo 5º. A obrigatoriedade de apresentação, prevista nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, não se aplica aos documentos comprobatórios das peças processuais ali referidas. Artigo 9º. Ocorrendo mudança de endereço do requerente no curso do processo, o interessado deverá comunicá-la à repartição do seu domicílio, sob pena de serem consideradas válidas as intimações feitas com base na indicação constante nos autos. Artigo 10. A petição será indeferida de plano pela autoridade ou órgão ao que se dirigir ou pelo órgão preparador, conforme o caso, se intempestiva, se assinada por pessoa sem legitimidade ou se inepta ou ineficaz, vedada a recusa de seu recebimento ou protocolização. Parágrafo 1º. A petição será considerada. Inciso 1º. Intempestiva, quando apresentada fora do prazo legal. Inciso 2º. Viciada de legitimidade de parte, quando assinada por pessoa sem capacidade ou competência legal para fazê-lo, inclusive em caso de ausência de legítimo interesse ou de ilegalidade da representação. Inciso 3º. Inepta, quando a linha A não contiver pedido ou seus fundamentos. A linha B contiver incompatibilidade entre o pedido e seus fundamentos. A linha C contiver pedido relativo à matéria não contemplada na legislação tributária. A linha D não contiver elementos essenciais à identificação do sujeito passivo, inclusive sua assinatura, após devidamente intimado o requerente para supri-los. Inciso 4º. Ineficaz, quando insuscetível de surtir os efeitos legais pretendidos, por falta de requisitos fundamentais. Parágrafo 2º. É assegurado ao interessado o direito de impugnar o indeferimento ou arquivamento da petição declarada intempestiva, viciada de legitimidade, inepta ou ineficaz, no prazo de 10 dias, contado da ciência, mediante petição dirigida à autoridade ou órgão competente para conhecer o mérito do pedido. Parágrafo 3º. A repartição anexará a impugnação de que cuide um parágrafo anterior à petição originária. Artigo 11. O órgão preparador dará a vista do processo aos interessados e seus representantes legais, no recinto da repartição fazendária, durante a fluência dos prazos de impugnação ou recurso, mediante pedido escrito, podendo os solicitantes interessados extrair cópia de qualquer de suas peças. Parágrafo único. O fornecimento de cópias de peças processuais destinadas à instrução de defesa ou recurso do acusado será feito livre da incidência de taxa ou ônus de qualquer espécie, a menos que se trate de cópias de livros e documentos que estejam na posse do requerente, caso em que o fornecimento de cópias estará sujeito ao pagamento de taxa de prestação de serviço, na forma prevista na legislação própria.